Olá, boa noite, boa noite. Uma alegria podermos iniciar aqui a nossa 10ª live. O tempo passou muito rápido, né? Passa muito rápido e nós já estamos aí na 10ª edição da nossa live do Holy Working. Então, quero receber vocês aí com alegria. Muito bom estar recebendo todos vocês. O Elvis acabou de entrar, deixa eu já solicitação para que ele faça essa live conosco. Então, já desejo aqui uma boa noite para todos vocês que estão chegando. Você que está chegando aí já vai falar para nós aí de onde você é, qual a sua cidade. Partilhe um pouco conosco a sua realidade. Boa noite, professor Elvis. Boa noite, Lázaro. Deus abençoe, meu irmão. Tempo- 10ª live, né? Graças a Deus. O tempo passa rápido demais, Elvis. Já Muito. estamos na 10ª live, 10ª semana seguida, né? Gente, que coisa boa, viu? E assim, cada live com um tema mais importante que o outro. Já vou até colocar aqui, e aí você pode fixar. Vamos falar de um tema que foi muito pedido, né, Lázaro? Muito solicitado, sobre empreendedorismo cristão. É verdade. Eu acho que a gente tem muito assunto para discutir hoje, né? Muito. Então, eu já quero aproveitar e cumprimentar cada pessoa que está chegando conosco. Muito bem-vindos. Hoje a live está muito especial. Vamos ter um assunto super importante, como tem sido cada quinta-feira. Mas esse realmente, há pedidos. A gente preparou então um tema muito legal e uma live muito especial para você que está aí. E claro, quem está chegando já sabe aquele nosso pedido. Vai passando, convidando mais pessoas a essa live para que mais gente possa ter acesso a esse conteúdo. Eu já mandei aqui para pelo menos umas 10 pessoas, Elvis, o convite para os irmãos participarem. Rapaz, hoje, pensa no dia corrido, Elvis. Você foi em São Paulo e voltou? Na verdade é Valinhos, né? Fica a 180 quilômetros daqui. Ah, Eu tive uma participação hoje no programa Brasil Cristão. Fernando Nascimento e a Drica são os apresentadores lá do programa. E aí já há algumas semanas eu estava devendo para o Fernando a ida lá, adiei uma semana, mas chega num ponto que não tem como dizer não mais, né? tem que ir. Então, dei uma organizada hoje, saí correndo daqui, cheguei lá, era 2 da tarde, aí fizemos o programa até às 5 da tarde, conversei um pouco com o padre Eduardo, e em seguida já voltei para cá. Cheguei aqui, era 8 horas. Recém-chegado, então. Nossa, Recém dia cheguei. cheio, viu? Então tá aqui, ó. Lázaro, Cumprimentar aproveitar aqui. então e perguntar. Pode Oi? falar, Edson, pode falar. Aproveitar e perguntar quem está aí conosco já, de onde você fala, né? Qual cidade, estado. E em particular, já que o tema de hoje é sobre empreendedorismo, se você está aí conosco, nos acompanha, se você é empreendedor, qual ramo, qual área, quanto tempo, de repente, quais dores você tem enfrentado nesse momento, enfim, partilhe conosco, porque esse tema ele é feito, pensado especialmente para você que é empreendedor. Olha, eu quero saudar aqui o Hudson, a Leila, Fania, a Ana Paula, o Cristiano, o Renan, a Ariane, Sebastião, a Fabi, Luara, o Alessandro, a Dani, o A Dani é aqui do Thales. Ceará, ó. Rapaz, tem muita gente aqui, graças a Deus. Júlio César, e Ó, o povo está chegando, né? Então, tem aquela questão aí de colocar o coraçãozinho também, né, Alves? também, porque diz que o tal do algoritmo do Instagram, ele ajuda a entender que a live é relevante, então ele passa para mais gente ainda. Torna a live mais vista. Muito bem. Então, convidar os irmãos a fazer isso, né, Alves? Por favor, dá o coraçãozinho, passa o avião também para mais pessoas, faz tudo que esses youtubers pedem, os instagramers pedem, nos ajuda aí também. Alves, sua mãe, como é que tá? Minha mãe tá bem, assim, caminhando, né, no possível, para quem tá aí conosco, ela teve uma queda no banheiro sábado, quebrou o fêmur, então tá internada esperando a cirurgia, mas tá encaminhando, graças a Deus, tudo se encaminhando, e logo logo ela vai estar com a cirurgia realizada e em casa, se Deus quiser. Vamos continuar rezando, né, em oração. Já aproveita aí e pedir as orações, isso mesmo. Obrigado, Lázaro, por todo Vamos mundo que tá aí com começar, a gente. Elvis?
Vamos lá então, que o tema é muito bom e promete. Empreendedorismo cristão. Como transformar a crise em oportunidade. O tema chama, né? O tema é muito bom. Mas vamos lá, Elcio. Começando. Queria que você definisse para a gente o que é empreendedorismo. Nossa, é a pergunta de US$ 1 milhão, né? É isso aí mesmo. Muita gente. Porque tem coisas que não tem como definir, outras você define meio que apenas arranhando, né, naquele conceito. Então, assim, muita gente tem várias versões do que é empreender. Antigamente, né, essa palavra é até bonita, mas antes falava assim, eu trabalho por conta. Hoje, você fala, eu sou empreendedor. Então, não é isso? É verdade. Eu trabalho por conta, hoje eu sou empreendedor. Mas o que é empreendedor? Aquele que tem um empreendimento, né? Você tem uma empresa, ou seja, uma empreitada, algo que você acredita, um produto, um serviço, que você entende que aquilo tem um valor, que aquilo pode ser comercializado, pode ser monetizado, e você coloca para o crivo do mercado. Ou seja, o grande juiz, se o seu produto, se o seu serviço, ou se é você mesmo o seu próprio produto, um professor, um palestrante, enfim. Quando você coloca, eu tenho um conteúdo, tem algo que vale, mas quem vai dizer realmente que vale, quanto vale, até onde está disposto a pagar, no fim das contas vai ser o mercado. Não fala aqui daquele capitalismo selvagem, né? Mas a regra de oferta, procura, os valores que aquele produto ou serviço vão tendo, vai dizer se o seu negócio vai ter sucesso ou não. Isso, claro, também tem lá no bojo uma gestão, um marketing, uma divulgação, mas se você tem um produto ou um serviço que você acredita que tem um valor, uma ideia, ela pode ser um grande produto e virar dinheiro. Mas quem vai dizer se está disposto a pagar é o mercado. Então, quando o mercado está disposto a pagar e você tem algo cada vez mais a entregar em produto e serviço, você está empreendendo. E aí o desafio nosso é empreender durante a crise e como, de alguma forma, obter sucesso nessa relação com o mercado, que no final das contas é relação com as pessoas. Então, como então ter sucesso com as pessoas? E aí eu já adianto, né, Lázaro, que um bom negócio ou um bom gestor, mas para além de entender de números, de dados, ele então precisa entender cada vez mais de gente. Gente, é isso mesmo. Elvis, eu peguei aqui um conceito de um livro que foi escrito em 1942. O livro se Nossa, chama Capitalismo, Socialismo e Democracia. E o autor, o autor ele fala algo assim que eu achei muito interessante, e aí eu queria partilhar um pouco com você. Ele dá uma definição aqui que ele diz que no mundo que é o mundo capitalista, né, uma característica que é inerente ao mundo capitalista e que ele considera uma força, ele denomina essa força que é gerada pelo mundo capitalista de processo de destruição criativa. nossa, E aí ele disse que o agente que realiza o processo de destruição criativa é o empreendedor. Isso é algo muito profundo. E aí, quando a gente olha hoje para essa realidade hoje do mercado, né, você disse que o empreendedor é aquele que tem um empreendimento. Pode ser um ponto comercial, pode ser a venda do conhecimento que ele tem, pode ser tantas coisas aqui que você já partilhou conosco. Mas o que eu queria partilhar aqui é o seguinte, que o empreendedor, lembra quando a gente falou a respeito da visão? lembro. Então, o empreendedor é alguém que tem uma visão e consegue realizar, ele consegue ver aquilo que ninguém vê. Perfeito. E ele consegue realizar a visão antes das demais pessoas. Então, ele trabalha um processo que é a imaginação. Ele, então, imagina, desenvolve e realiza as visões que estão dentro do seu coração. E para nós, isso, como cristãos, isso é muito profundo. Né? Então, Deus dá para nós um entendimento, uma visão, aquela capacidade de ver talvez o que ninguém vê, mas a gente realiza e a gente consegue transformar aquela visão numa verdade. Eu acho que
essa definição ela é bem profunda. O que você acha a esse respeito? Perfeito. Me permita aqui uma comparação, não sei se eu exagero muito na comparação que eu vou fazer, mas essa visão do empreendedor, em alguma medida, ela se pode ser comparável, por exemplo, com a visão de um fundador de um movimento, de uma obra, de uma comunidade. Enquanto ninguém vê, enquanto todo mundo vê um nada, o fundador ele vê muitas pessoas sendo evangelizadas, tocadas. Moisés, né, todo mundo via deserto, Moisés via a terra prometida que mana leite e mel. Padre Jonas via só um monte de, aliás, as pessoas viam só um monte de mato em Cachoeira Paulista. Padre Jonas via igreja, rincão, gente, ônibus chegando, né? Pessoas sendo evangelizadas. Então, enquanto pessoas não veem nada ou veem muros, veem obstáculos, o visionário, o fundador ou o empreendedor, ele olha muito além. Ele enxerga ali um empreendimento, um negócio, uma fundação. Tem uma entrevista que eu gosto muito de um investidor, agora me fugiu aqui o nome dele, um investidor da Bolsa, não é o Soros não, viu? Não é o especulador. Mas ele dizia assim, numa entrevista ele dizia assim, como é que você consegue sucesso nos seus investimentos? Você entende a tendência do mercado, vende na hora certa, compra na hora certa, tem um apetite a risco, né? Isso é algo também muito importante de se falar de qualquer empreendedor, tem uma certa dose de adrenalina e uma tolerância, um apetite a risco. E aí então ele falava para a entrevistadora, para a jornalista, tá vendo aquele jarro ali, aquele vaso de flores atrás de você? Aí ela olhou assim, tô vendo agora. Aí então, eu vi primeiro. Então acho que essa é a ideia do empreendedor, né? Enquanto as pessoas veem tendências, analisam contextos, o empreendedor, ele tem uma visão primeiro. Ele acredita no negócio dele, no serviço que ele presta. E aí tem que se traçar aqui também, talvez, uma linha divisória entre uma simples teimosia, né, aquele que bate a cabeça sem sentido, mas de uma visão concreta. Eu sei que o meu produto é bom e vai dar certo. Então eu vou vender um carro, por exemplo, como tantas histórias fazem isso, né? Eu vendo o carro para dar entrada no meu negócio. Ou faço um empréstimo para começar o negócio. Não estou dizendo que é o melhor jeito de fazer negócio, viu, gente? Mas quantas histórias começaram com um cara pegando cheque especial, vendendo carro, vendendo patrimônio, para começar o negócio e deu certo? Não é uma forma que sempre vai dar ok, né? E porque acreditava na visão. Por Exatamente, é acreditar na diferente. visão, no Ter uma produto, visão e teimosia é por diferente. acreditar em algo que foi desenvolvido e investiu. Né? E não poupou esforços. E tem pessoas, Elvis, que acabam pensando que quando você vira empreendedor, você vai trabalhar menos, né? Doce erro, viu? Ledo engano. Gente, prepare-se. Se você pretende ou já está empreendendo ou pretende empreender, prepare-se para trabalhar mais. Não tem. A frase que o mercado gosta muito de falar: não tem almoço grátis, né? Então você não vai ser vida fácil, ao contrário, tá? Você vai trabalhar dobrado, você vai ter que entender de muito mais coisas, desenvolver muito mais habilidades do que desenvolve hoje. Entender de gestão de pessoas, entender de financeiro, de marketing, de habilidades interpessoais, enfim, de negócio, de mercado, de finanças, um mundo de coisas. Então vai trabalhar muito mais, prepare-se. Com certeza. Wells, tem uma outra definição aqui que eu gostei bastante, que é da Maria Inês, no livro Empreendedorismo, Buscando o Sucesso Empresarial. Olha só a definição que ela dá para empreendedor. É aquele que é capaz de deixar os integrantes da empresa surpreendidos, sempre pronto para trazer e gerir novas ideias, produtos ou mudar tudo que já existe. É um otimista que vive no futuro, transformando crises em oportunidades e exercendo a influência, olha só, exercendo a influência nas pessoas para guiá-las em direção às suas ideias. O empreendedor, então, é aquele que consegue fazer com que um grupo de pessoas caminhe e sonhe o mesmo sonho. Isso não é maravilhoso, Elcio? Perfeito. E aí tocou, então, realmente no ponto-chave da nossa live de hoje, né? O empreendedor ele tem uma visão e ele consegue compartilhar essa visão do seu negócio, produto, serviço, para que mais pessoas queiram. E queiram o quê?
ou trabalhar com ele, colaborar com ele no negócio, seja como parceiro, seja como funcionário, colaborador, mas também os clientes, né? Eu acredito naquele negócio, naquele produto, naquele serviço, então naquela ideia, é isso aí. Cada vez mais, Lázaro, essa questão da parceria, ela tem feito parte do modelo dos novos negócios. Então, a gente já falou aqui nessas lives, em outras oportunidades, que o mundo está mudando, a era é uma mudança de era, de comportamento, e os negócios também têm que seguir essa mudança. Então, também os negócios têm mudado, por exemplo, em que se fazer cada vez mais parcerias, o regime de colaboratividade. E aí você falou de investir em crise, nós podemos traçar assim, um perfil, pelo menos 3 perfis de empreendedores. Não sei se é aqui, então a sua realidade que está conosco, já vai comentando se qual o seu ramo, o que você empreende, qual o seu negócio, ou qual a sua ideia para empreender. Nós temos pelo menos 3 perfis básicos, especialmente durante crise de empreendedores. Nós temos os empreendedores de necessidade. Nesse tempo de pandemia, de crise que vivemos, a grande maioria empreende por necessidade. E no Brasil tem muita essa cultura. Oi. O empreendedor por necessidade que você está dizendo é aquele, por exemplo, que pode ter ficado desempregado. Exato. É nesse sentido? Exatamente. Ele ficou desempregado, teve um corte na empresa, o que a gente chama de downsizing, né? Então ele teve um corte, ou adoeceu, teve que se desligar, enfim, alguma coisa aconteceu, em geral uma demissão, alguma coisa aconteceu e ele se viu de uma hora para outra sem o emprego. E aí, de repente, alguns já estão com uma certa idade, não conseguem se recolocar, ou mesmo numa idade ainda, né, super ativa para o mercado, mas está demorando, a crise está se prolongando. E aí você viu um dinheirinho em caixa, ou você teve que se virar nos 30, como se fala, e por necessidade você teve que começar a empreender, abrindo um negócio em casa, um puxadinho na garagem, seja o que for, mas empreende por necessidade. E aos trancos e barrancos, né, vai engrenando o negócio e virando, se tornando um empreendedor. Esse é um perfil. Então, empreendedor por necessidade. Por necessidade, esse é um perfil. E aí nós temos um outro, e aliás, Lázaro, esse tipo de empreendimento por necessidade é um dos mais corriqueiros no Brasil. Nós temos ainda como cultura que ainda, né, empreende porque se viu sem outra chance de fazer isso. Pouco a pouco, a gente começa a mudar essa nossa cultura, ainda menos, mas começamos a mudar, de um segundo tipo de perfil de empreendedor. O empreendedor por oportunidade. Ou seja, imagine alguém, um engenheiro, um contador, conhece algum? Conheço. Que já ganhou uma experiência no mercado, se solidificou, fez um patrimônio, guardou um dinheirinho, e aí de repente viu uma loja, um ponto que abriu com um valor bom. Ou alguém que está querendo transferir o negócio porque vai viajar e o valor tá convidativo. É uma oportunidade. Então você pensa, bom, eu posso dar aqui uma segunda renda, fazendo a transição. Um produto diferenciado no mercado, né? Ou um produto diferenciado. Enxergou um produto em determinado vocabulário. Isso não tem. E aí cria uma oportunidade. Exatamente. Então eu tenho um dinheiro guardado, surge uma oportunidade, um produto, um ponto, uma ideia, e eu vou então começar a investir o meu dinheiro ali. Qual é a diferença na necessidade e o empreendedor por oportunidade? O da necessidade, ele não tem muito tempo de pensar, de planejar. Ele tem que encarar e fazer dar certo. O de oportunidade, ele já tem um certo conhecimento prévio, ele consegue um tempo, uma margem para estudar o mercado, estudar o produto e aí investir planejadamente o seu negócio. Então esse seria um segundo perfil de empreendedor, por oportunidade. Elvis, me parece que mais de 50% dos empreendedores no Brasil são empreendedores por necessidade. Não sei se você viu esse número. E o que acaba acontecendo é que essas pessoas, como elas têm a necessidade de já começar o negócio, não houve um planejamento antecipado, não houve uma análise de mercado, não houve, por exemplo, a verificação da entrada do produto no mercado, se seria um produto aceito ou não, e se começa um gerenciamento que a gente chama de gerenciamento meio que empírico. Isso. É mais por acerto e erro. Tentativa e erro, tentativa e erro. Tentativa e erro. Então, o que acaba acontecendo é que muitas pessoas sofrem demais no começo,
por não conseguirem aplicar, por exemplo, as técnicas que são técnicas de gestão dentro dos seus empreendimentos. Você já viu algum caso assim? Nossa, demais. Aí, assim, vem uma outra coisa. O empreendedor, a gente pode até comparar ele um pouquinho com o investidor, né? Se você entra para o empreendedorismo ou para investir, seja o que for, renda fixa ou variável, o que quer que seja, esteja preparado para risco e para algumas derrotas. Então, você nunca vai empreender e nunca ter um prejuízo, nunca errar, nunca bater a cabeça, né? É sempre um aprendizado. Então, se vai empreender, você vai ter eventualmente erros, falhas, atrasos, prejuízos, mas o empreendedor ele tem um perfil muito semelhante, seja o por necessidade, o por oportunidade, ou aquele que quer por crescimento, né? Eu tenho um negócio na minha garagem e agora eu vou alugar um ponto numa loja no shopping. Qualquer perfil desse, ele tem uma resiliência muito grande. Ele acredita que vai dar certo, ou porque ele precisa que dê, ou porque ele tem ciência do seu produto. Então ele tem uma tolerância, uma resiliência muito grande. Então ele tem um prejuízo, tem uma queda, mas ele consegue se reinventar, né? Eu acho que uma característica muito perene nos empreendedores é essa persistência. E aí, Lázaro, tem uma frase a gente escuta muito em tempos de crise, para falar de crise e empreendedorismo, que diz assim: em tempos de crise temos dois tipos de pessoas. Aquelas que choram e aquelas que vendem lenço. Já ouviu essa frase? Com certeza. Só que eu estava pensando nessa frase esses dias, sabe? Poxa, como cristão, né? Qual é o nosso diferencial, então, nesse contexto de crise? Ok, eu tenho quem chora, se lamenta, de fato tem pessoas assim, e aqueles que conseguem se reinventar e vender o lenço. Ok, mas será que eu vou vender o lenço à custa do choro dos outros? Qual seria o meu papel de cristão, né? E aí nós podemos pensar, o empreendedor cristão, ele não é só o que atende o que chora, ou é o que vende lenço. Tem uma outra opção. O empreendedor cristão, ele pode ser aquele que ajuda a enxugar as lágrimas. Muito bom. Não é Rapaz, verdade? agora você matou a charada, Elvis. Eu E acho aí, que na hora que eu ajudo, quando a gente traz para esse aspecto, a gente entende aquilo que a gente tem comentado sempre, que é o nosso lugar. Nós vivemos no mundo capitalista? Sim. Mas o capitalismo não tomou conta do nosso coração. Nós temos Jesus Cristo como sendo o único Senhor e Salvador da nossa vida. Então, olha que profundo isso que você acaba de dizer. Nesse mundo onde as pessoas, se tem alguém chorando, tem alguém vendendo lenço, nós somos chamados então a enxugar as lágrimas. É perfeito. Eu acho que é isso mesmo. Ô Elvis, e eu fiquei pensando aqui para partilhar um pouco com os irmãos, e aqui eu gostaria até de perguntar, né, para os irmãos, para eles nos ajudarem nesse sentido. Quais são as características de um empreendedor? Eu vou esperar os irmãos aqui, enquanto eles pensam e escrevem um pouquinho, a gente vai aqui partilhando. Porque assim, tem um perfil que você consegue traçar que é semelhante em todas as pessoas que, ou por oportunidade, ou por necessidade, tomaram a decisão de virar chefe de si mesmo. E tem algumas situações. Essa pessoa, uma vez que ela toma essa decisão, ela vai trabalhar mais, porque vai estar buscando um sonho, ela não tem salário fixo e ela passa a assumir algumas responsabilidades que antes ela não tinha, quando, por exemplo, trabalhava para algum CNPJ. Então, realmente, é trabalho. Né? Empreender hoje, especialmente empreender no Brasil, é uma realidade difícil. E aí, irmãos, características de um empreendedor cristão. Queria que vocês partilhassem conosco. Escreve aí o que você acha. Lázaro, acho que o assunto tá bom, viu? O pessoal só dando coraçãozinho, tá comentando aqui. A Paula acabou de falar, né, que gostou da frase, da expressão. Sim. Mas aí comenta, gente, que características você enxerga no empreendedor importantes para ser um empreendedor? Wells, enquanto os irmãos vão escrevendo aqui, eu queria partilhar as características que o mundo corporativo coloca para os empreendedores. Ele é motivado pelo desejo de realizar. Perfeito. Então,
Essa aparece sempre entre as 10 primeiras características. É alguém que corre riscos viáveis. É o que você disse. Não é correr risco de qualquer forma. São riscos viáveis. Ele tem capacidade de análise. Ele precisa de liberdade para agir e para definir suas metas e caminhos para atingi-las. Ele sabe onde quer chegar. Boa. Olha, a questão da visão, né? E do projeto, claro, bem definido. Ele confia em si mesmo. Agora, olha essa, Elvis. Ele não depende dos outros para agir, mas sabe agir em conjunto. Ele é tenaz, firme, resiliente para enfrentar dificuldades. É otimista sem perder o contato com a realidade. E é alguém que não tem medo de começar do zero novamente. Você concorda com essas características? Você acrescentaria alguma aqui? Eu vou botar aqui no comentário o tema da live, você consegue fixar? Eu tentei já 2 vezes fixar, deixa eu fixar aqui, deixa eu ver. Bom, olha se dá certo. Lázaro, essa última então foi assim, perfeita, né? Porque ele consegue se reinventar e começar do zero. Quantos empreendedores nós conhecemos, e nós mesmos também ao longo de nossa vida, vai por um caminho, quebra, cai, erra, perde o que tinha, e depois consegue se reinventar, vê novas oportunidades e recomeça literalmente, né? Muitas vezes do zero. Essa característica, acho que ela é muito própria dos empreendedores e dos grandes empresários hoje. Se você pegar os grandes nomes de empreendedores de sucesso no Brasil, vai ver a história deles, grande parte não nasceu em berço de ouro, não nasceu deitado no berço esplêndido, mas muitos vieram de baixo, ou quem tinha algum patrimônio veio de uma família que perdeu o patrimônio. Aquela máxima lá como é que chama? O vô rico, filho pobre e... Não, vô rico, filho nobre, neto pobre, né? Porque vai herdando, o filho não quer fazer aumentar aquele patrimônio, gasta tudo e o que deixa herança para os netos é só o nome e nem mais isso. E aí ele tem que se fazer do zero. Muitos empreendedores têm essa história para contar. Ô, Elvis, aí, entre as outras características, tem algumas coisas aqui. Ó, é capaz de exercer a liderança, de motivar e orientar outras pessoas com relação ao trabalho. Procura sempre a qualidade, e aqui está para nós, né, empreendedores cristãos. Agora, olha essa, Elvis. Acredita no trabalho com participação e contribuição social. Perfeito. Então, essa visão... Por isso que enxuga as lágrimas. É essa visão, por exemplo, de que quando nós empreendemos a partir dos princípios do Evangelho, o que nós estamos fazendo é transformando essa sociedade. E quantas vezes, né, as pessoas que são empreendedores têm essa oportunidade, não somente de pagar um salário, mas de transformar a vida das pessoas quando dão uma oportunidade para alguém. Então, essa questão da visão do trabalho como sendo a possibilidade de fazer uma contribuição social que transforme a vida das pessoas. E quanto às outras características, a gente poderia acrescentar aqui, que iriam colaborar para que a gente tenha a visão do que é, de fato, empreender e empreender nesse nosso país, no Brasil. A gente sabe das dificuldades que se encontram hoje para fazer isso. Elvis, muito bem. Então falamos sobre o que é empreender, nós falamos sobre características, você falou aí dos tipos, né, de alguns tipos de empreendedores, mas agora nós estamos vivendo um momento de crise. Tem pessoas, por exemplo, que tiveram os seus negócios com o resultado reduzido e muito. Tem pessoas que perderam os empregos. Então, no tempo de crise, Elvis, como enxergar oportunidades na crise? Você acha que é possível fazer isso? Total, total. Tem uma frase que é até meio clichê, né? Ah, em crise, crie. Em crise, se reinvente. A gente até cansa de ouvir essas coisas, mas tem um fundo de verdade.
Porque às vezes a gente anda num caminho que a gente vai meio que na zona de conforto, fica ali na rotina, no tédio, no marasmo, e não começa a enxergar oportunidades, né? O empreendedor ele é um eterno inquieto. E aí vem uma crise como essa, por necessidade a gente tem que fazer o nosso negócio continuar rendendo, lucrando, e que tem essa visão mais ética, evitar a demissão, né? Segurar os empregos, enfim. E aí muita gente, nesse tempo de crise, nós temos visto exemplos, de longe ou de perto, de empresas mudando totalmente o seu negócio ou se reposicionando no mercado. Adoro essa palavra. Se reposicionar no mercado. Então, restaurantes ou empresas que eram totalmente presencial se abriram para o delivery, ou empresas que estavam totalmente no offline. Muitos empresários ainda, empreendedores talvez de uma outra geração, um pouco mais velho, tinha restrições com a internet, se viram de uma hora para outra obrigados, não era mais nem opção, porque antes da pandemia, você poderia ir para a internet, você poderia vender online. Com a pandemia, você não pode mais, você deve. Ou você vai para o online, ou você morre enquanto negócio, né? Então imagine aquele tiozinho, estou aqui estereotipando, né? Que tinha lá um restaurante, uma loja de armarinho, e era totalmente offline. Essa pessoa ela teve que ir para a internet, abrir um Instagram, fazer um negócio, ou ela fazia isso, ou o negócio dela morria. Então teve que entender do dia para noite, da noite para o dia, de internet, ao menos minimamente. Então essa reinvenção vai nos entregar para o mundo de uma maneira muito nova. Às vezes a gente fica pensando assim, como é que o mundo vai estar quando eu voltar? A pergunta não é essa. Como é que nós vamos estar perante o mundo quando voltarmos? Não é uma mudança de mundo, é uma mudança nossa. E nesse caso, mudança nossa enquanto empreendedores. Você não pode mais ir para a internet, não é opção. Você deve. Elvis, aqui nós estamos falando então de uma visão que é uma visão transformadora. Total. Porque muitas vezes essa palavra que você usou, essa questão de reinventar-se, ela é algo que precisa e vai acontecer na vida de qualquer pessoa que está empreendendo. Eu estava outro dia conversando com um rapaz que ele é dono de um carrinho de lanche, Elvis. No processo agora de pandemia, só para você ter ideia, ele começou a vender 50% a mais. Olha Por só. quê? Porque o atendimento dele era lá no local, era mais presencial, e de repente veio a pandemia, e ele então abre para o delivery, não tinha nenhuma habilidade, por exemplo, com mídias sociais, então ele foi lá, criou a sua página no Facebook, criou a sua página no Instagram, e assim começou a divulgar o seu negócio dentro das mídias sociais. Qual o resultado disso? 50% de venda a mais. Então são passos que precisam ser passos dados de forma bem coerente, não pode ser de qualquer forma, mas são Exato. passos que, no meio da crise, porque o que acaba acontecendo é o seguinte, os boletos acabam chegando lá para o empreendedor. Não vão parar. Não vão parar, né? Claro, existe um processo de negociação que pode ser feito. A crise, ela atingiu todo mundo. Por isso que eu tenho percebido uma certa flexibilidade em negociações, em prolongamento de prazos, em descontos para pagamento à vista. Isso são oportunidades, são possibilidades que, nesse momento de crise, é possível a gente transformar numa oportunidade. Outro dia a gente estava partilhando, né, Elvis? Se você, por exemplo, a gente comete erros na gestão de negócios. Então, por exemplo, você cometeu um erro de compra de um estoque, você está muito estocado. Então, o que acontece? Você fez uma transformação de ativos. O ativo era caixa e você transformou ele num ativo estoque. Só que o seu produto precisa circular para que o dinheiro circule na sua empresa. O que dá para fazer numa fase dessa? É possível negociar com o seu fornecedor, por exemplo, de modo que você consiga fazer uma devolução do produto? Então, são várias coisas. É possível prolongar o prazo do passivo duplicadas a pagar. Então, são várias ações que no meio da crise é possível fazer. Porque senão o que vai acontecer?
O empreendedor vai pegar aquela quantidade de boletos que estão chegando na casa dele, as contas e folha de pagamento e todas as despesas que a gente sabe que são uma realidade hoje, você vai sentar e chorar, ao invés de tomar Exato. uma atitude que seja uma atitude que produza. Então, no meio dessa dificuldade, há uma luz no fundo do túnel que nós, enquanto gestores ou empreendedores, precisamos enxergar, porque é aí que está a sabedoria divina. E uma coisa que eu sempre digo, se o mundo tem e nos dá competências, imagino que é empreender com a assistência do Espírito Santo. Perfeito. Nós somos homens e mulheres com essa visão. É a partir dos princípios do Evangelho que nós fazemos o nosso negócio andar. Você concorda com isso, Elvis? Não poderia falar melhor, sabe? Realmente tem que ter fé, assistência e sabedoria do Espírito Santo. Eu vou dar aqui alguns exemplos muito rápidos, até porque temos uma surpresinha no final aqui da live, né? Você vai já anunciar. Então, por exemplo, nós temos aqui alguns casos muito emblemáticos no Brasil de empreendedores que deram certo em momentos de crise. Não sei se você já ouviu falar, por exemplo, de um cara chamado David Ocamelô. O caso dele é super famoso. Ele estava com a esposa grávida, tinha que ir para o hospital com algum problema, ele não tinha nada de dinheiro. O que ele fez então? Ele tinha um dinheirinho no bolso, em vez de comprar o remédio que a esposa precisava, ele comprou uma caixa de chiclete. Quer dizer, o resto que ele tinha, ele comprou uma caixa de chiclete. Esse cara tá louco, vai deixar de comprar o remédio para a esposa? Ele pegou essa caixa de chiclete, vendeu toda a caixa, gerou um dinheiro a mais do que ele precisava, comprou outra caixa, o fluxo de caixa acontecendo, né? Comprou outra caixa de chiclete, rendeu mais dinheiro, né? Então, para comprar o remédio, para comprar a caixa e capitalizar e comprar outra caixa. Enfim, encurtando a história, ele botou uma barquinha de camelô perto da repartição pública, fez amizade com todos os desembargadores, promotores lá do prédio, vendeu aquela barraquinha, depois ele botou filiais de barraquinha de camelô. Olha só. O cara virou um grande palestrante ganhando um prêmio em Nova York, né? David Ocamelô. O cara hoje está milionário. Começou com a caixa de chiclete, vendendo chiclete. Mais recentemente, um cara que eu gosto bastante, Rick Chester, a história da água mineral, né? Vendendo água na praia de Copacabana. O mesmo princípio que você falou no começo, de vender, comprar, saber comprar bem, ter um lucro, margem de lucro em cima, ele fazer com uma garrafa de água mineral. Então, quer dizer, em tempos de crise, muitas vezes é mais uma mudança da nossa timidez, vergonha, atitude mental, do que meramente buscar um negócio. Às vezes a gente tem que vencer a gente mesmo e encontrar essas oportunidades. Então, pessoas que, professores, de repente, eu posso fazer aula online e vender um curso online. É um nicho a ser explorado. O que eu tenho de talento que eu posso monetizar? Eu falo bem, faço um curso aqui no Instagram de oratória, um curso de português, de matemática online, né? Jogo numa plataforma dessa de cursos online, enfim. Tem muitos meios. Agora, claro, isso exige sair da zona de conforto, exige trabalho, horas de dedicação, trabalhar dobrado. E, infelizmente, nós temos ainda um espírito um tanto quanto preguiçoso, né? Vamos dizer assim, de poder sair da zona de conforto e fazer o nosso trabalho render. Elvis, eu penso que nós, enquanto empreendedores ou gestores cristãos, se algo que nós precisamos fazer é colocar a técnica a serviço do Espírito. Perfeito. A palavra de Deus ela vai dizer na primeira carta de João que a unção que dele nós temos recebido é uma unção que é verdadeira e essa unção ela nos ensina todas as coisas. E, sinceramente, eu acredito que há uma unção do Espírito Santo específica para ampliar a visão dos empreendedores. Há uma unção para empreender. E, Elvis, alguns detalhes que muitas vezes, porque a gestão, ela passa a ser uma gestão feita de forma empírica. Então, tem alguns cuidados que são fundamentais na vida de qualquer empreendedor. Então, alguns exemplos. Se você é um empreendedor que trabalha com produtos, algumas coisas são fundamentais. Uma boa gestão de estoque. Isso mesmo. Elvis, dentro dessa questão aí do estoque, anteriormente você
costumava fazer o quê? Você comprava muitos produtos em lote e a maior parte das empresas tinha uma grande quantidade de produtos em estoque. Era um estoque gigantesco. É. Com o passar do tempo, com o estabelecimento daquilo que você falou sobre parcerias, o que acabou acontecendo é que o estoque ficou reduzido, porque você começa a comprar de acordo com a demanda, e não só de acordo com aquilo que você tem no estoque. Isso enxugou o estoque, só que muitas vezes isso atrapalha a questão do prazo de entrega do produto. Então, uma boa gestão do estoque é fundamental. Se você trabalha com compra de produto, nesse período de crise é possível negociar um pouquinho a mais. Eu não estou falando aqui da desonestidade, de querer, por exemplo, desculpa a força dessa expressão, furar o olho de quem está do seu fornecedor, não é isso. Mas é possível baixar um pouquinho mais o custo dos produtos nesse tempo de crise. Uma outra coisa que dá para fazer, como eu já disse, é possível dilatar um pouco mais o prazo para pagamento. Fazer um processo de flexibilização. A boa negociação é sempre aquela negociação que a gente chama de negociação ganha-ganha. Não pode haver um ganha-perde. A boa negociação, ela é sempre isso. Ela é uma negociação feita ganha-ganha. As duas partes ganham. Uma outra coisa fundamental, então, gestão de estoque. Uma outra questão, controle de fluxo de caixa, Elvis. Porque quando eu faço uma boa, eu tenho uma visão dessa questão do fluxo do meu caixa, entradas e saídas, quando que eu tenho a curto prazo, a longo prazo, se você trabalha, por exemplo, com vendas de longo prazo, é fundamental ter essa gestão, porque você vai saber qual numerário você tem em mãos e onde aplicar de forma correta o seu numerário. Algumas pessoas, elas infelizmente não usam essas práticas e essas técnicas. E eu tenho percebido algumas empresas que eu acabei auxiliando que há uma grande dificuldade da maior parte dos gestores e de empreendedores de fazer o cálculo correto do preço de venda, tanto de produtos quanto de serviços. Tem pessoas que não conseguem fazer isso de forma adequada. Não conseguem, por exemplo, Elvis, fazer a questão de custo fixo, de custo variável, né, para conseguir precificar ou o seu serviço ou o seu produto. Eu não sei qual a sua visão a respeito, mas esses são alguns detalhes que são fundamentais para a gestão de qualquer negócio, de qualquer empreendimento. Perfeito. O Ariel acabou falando aqui, ó, revivendo minhas cadeiras na faculdade. Garanto para você, Ariel, que é melhor do que na faculdade essas conversas aqui, viu? Mas Lázaro, assim, muitos empreendedores às vezes não conseguem precificar bem porque não entendem o total do custo que ela tem, margem de lucro, os gastos que se tem desde energia, folha de pessoal. Lá na raiz, compra errado, né? Compra caro, vai ter que depois repassar isso para o cliente, e aí vende mais caro também, não tem preço competitivo, e acaba virando uma bola de neve. Então vem lá da raiz, desde as parcerias que você faz, dos seus fornecedores, o modo como você compra, prazo que você consegue, para depois o repasse final do cliente. O cliente que ele quer pelo menos 3 coisas, né? Ele quer preço, prazo e produto. Então, se você consegue entregar isso para o cliente, você tem meio caminho andado. Você tem um preço justo, que o cliente está disposto a pagar. Se você coloca um valor agregado, até um pouco mais caro, o cliente vai pagar, se ele entende que agrega valor. Você tem um prazo ou entrega razoável, ou um prazo de parcelamento, e um produto ou serviço de qualidade, o cliente ele compra aquilo. E se você agrega mais valor, ele ainda consegue pagar um pouco a mais. Agora tem que ter cuidado no tanto que eu agrego, né? Você pode botar uma confecção e faz tipo uma Daslu. Antigamente, lembra da Daslu? Lembro. Que servia champanhe, né? Era caríssimo. Você não vai servir champanhe e botar um preço caro numa loja mais popular, né? Então vai ficar caro demais para o seu público. Mas preço, prazo e produto são itens fundamentais para uma boa venda. Ué, você falou alguma coisa aí que é fundamental. Dentro dessa questão aí, dessa dinâmica do preço, prazo e produto, tem algumas coisas que não podem combinar. Vou dar um exemplo. Às vezes, o empreendedor, ele precisa do capital entrando, porque as contas estão chegando.
e aí fazem uma venda mal realizada. Algumas vezes, dentro dessa questão do produto, falei aí a respeito do cálculo do preço de venda. Tem pessoas que simplesmente pegam o custo do produto e jogam 30%. Resolve, elas? Não tem como. Tem que fazer o mercado certinho. Né? E para fazer o mercado tem regras. Então, quando você sabe qual é o seu mercado, fica mais fácil de você precificar. Uma outra coisa. Tem pessoas que não sabem qual é, no mundo corporativo a gente chama, tem um termo em inglês para isso, o ponto de equilíbrio, é o break-even. Né? As pessoas não sabem qual é o ponto de equilíbrio. O que é? Quando a receita, a despesa está... Aquele momento que está casado. Você não tem nem receita nem despesa. Então, na verdade, quando a gente sabe qual é o ponto de equilíbrio, você vai ter uma boa noção de qual é o teu custo fixo. Atingiu aquilo, você sabe que depois do ponto de equilíbrio vem o quê? Vem lucro. Então, essas visões são muito importantes e vão nos ajudar, com certeza, a fazer um bom trabalho, a estar com um olhar, uma visão ampliada do nosso negócio ou da nossa prestação de serviço. Elvis, mesmo na dimensão da prestação de serviço, tem pessoas que não sabem precificar, não sabem colocar o preço para vender bem o seu produto. Vou te dar um exemplo. Você pode ser um funileiro. Então, por exemplo, para fazer a funilaria ou a lanternagem de um carro, o que você precisa? Muito bem, eu preciso de massa plástica, eu preciso de tinta, eu vou ter o tempo de um colaborador que vai estar ali para executar aquela tarefa, eu tenho energia elétrica, eu tenho... Quais são os produtos que você gasta para fazer um determinado serviço? Tem gente que não sabe isso. E aí o que começa é simplesmente pega no estoque e vira aquela bola de neve e aí você não vê o lucro. Então, quando a gente tem essa visão do todo, quando a gente consegue aquela frase da gestão, você só vai conseguir gerenciar aquilo que você consegue medir. Exatamente. Então, se eu tenho controle, fica mais fácil de fazer gestão, de fazer gerenciamento. Acho que é por aí, não é? Senão você vai jogar o preço de acordo assim, cara crachá, de acordo com o cliente, né? Eu tenho um cliente que eu acho que ele pode pagar mais, é tanto. Eu acho, Outro, é tanto. Aí vai no achismo, não tem negócio que se sustente no achismo. Claro que você tem uma coisa que não ensina em nenhuma cadeira de faculdade, o chamado tino empresarial, né? Quantas pessoas não têm estudos e fizeram grandes patrimônios porque tem um jeito, tem coisas que não se ensina, ok. Mas hoje em dia o mercado cada vez mais comporta amadores, né? Cada vez menos o mercado ele tem tolerância a amadores. Então, quem vai empreender agora sabe que está entrando num cenário, né? Quase que numa arena que exige muito mais competência, qualidade, estudo, preparação. Não é mais um cenário de empreendimento que nossos pais e avós entraram. Embora você veja aqui ali casos de pessoas que furaram essa brecha. Mas cada vez mais o mercado é profissional, é exigente e exige uma preparação prévia. Uma coisa dentro dessa questão da preparação. Você falou a respeito, por exemplo, a gente estava falando de negociações. E algumas vezes, tem empresas que você compra o seu produto à vista e vende a prazo. Se isso acontecer, o que vai estar, qual a implicação que isso vai ter? Você não vai ter fluxo de caixa. Então, se você trabalha dessa forma, a sua compra é à vista, mas a venda a prazo, é preciso ter essa visão de que o fluxo de caixa vai ficar atrapalhado. Então, a visão do todo é fundamental. E no desespero de querer capitalizar, algumas pessoas começam a trabalhar com desconto e prazo. Então, duas coisas distintas. Prazo e desconto não podem caminhar muito tempo juntos, porque isso vai ter implicação no meu fluxo financeiro. Ou eu dou desconto, ou eu dou prazo. As duas coisas juntos quebra qualquer negócio. Exatamente, exatamente. E tem que entender cada vez mais disso, porque senão não vai resistir muito tempo. E tem aquelas ilusões, né? Pessoas que conseguem enxergam a sua contabilidade de maneira criativa, acham que o negócio está rendendo, acham que está indo bem, quando na realidade não está. Porque confunde o dinheiro da empresa com o dinheiro do empresário, né? Tem uma máxima que eu li recente, até nesse livro aqui, eu gostaria de sugerir também, Lucro Certo. Lucro certo. É muito interessante.
a história do empreendedorismo, né? Ele dá uma máxima que eu acho muito bacana. Ele fala assim: eu prefiro que a minha empresa seja rico e eu, empreendedor, seja pobre. Quanto mais a empresa fica rica, com o tempo eu vou acompanhar essa riqueza. Porque ele não entende o prolabore, né? Acha que o tanto de receita que a minha empresa recebeu é o meu salário. E não é. Tem que pagar os custos, folha, tem que reinvestir para a empresa crescer. Então, confunde o dinheiro, o caixa da empresa com o seu próprio salário de empreendedor. Então, é importante saber isso. O dono, né, também tem um salário. Dentro dos princípios da contabilidade, Elvis, tem um princípio que é o princípio da entidade. Aquilo que é o CNPJ não é o CPF. O que Exato. acaba acontecendo é que os pequenos empresários, eles vão constantemente no caixa para comprar, para pagar a conta do supermercado, da padaria, e aí não consegue computar o gasto próprio. Se você tirou do caixa um dinheiro que é para compra do seu supermercado, isso é prolabore. Então, tem que ficar bem claro isso. Não dá para misturar as duas coisas. As despesas que são da pessoa física, elas são pagas com prolabore, não com caixa da empresa. Então, essa distinção, essa separação, esse controle são fundamentais para que qualquer negócio caminhe para frente. Olha, acho que nós já estamos avançados no tempo, né? Pois é, eu estava aqui olhando também, eu queria aproveitar, Lázaro, dizer o seguinte, quem está aqui conosco não nos segue ainda lá no canal do Telegram. Nós criamos um canal Telegram chamado Holy Working, vou já escrever aqui para vocês no comentário, e lá nós damos uma série de dicas de livros, conteúdos para você fazer download. E agora, nesse tempo de julho, nós estamos com muitos cursos e eventos acontecendo por diversas empresas de alta qualidade. Cursos de gestão, cursos de investimento, e são gratuitos. Então, a gente, Lázaro e eu, temos feito uma espécie de curadoria, visto esses eventos, copiado os links, e estamos colocando lá no canal Telegram para você também se capacitar e melhorar ainda mais o seu nível de empreendedor. Wells, dos irmãos que estão aí participando conosco, você acha que tem alguém que é empreendedor, que queria dar uma palavra conosco, falar um pouco dessa realidade? Você acha que Eu tem alguém acho que que sim, teria esses essa minutos coragem hoje? finais. Opa, Então, o Daniel está falando aqui que ele já prestou consultoria e tem problemas meu áudio cortou. Peraí, interrompe. Eu vou sair. Meu áudio tá vindo aqui. Lázaro, meu áudio cortou. Essa meu áudio foi. Tá chiando, é. Eu vou ver se é o lado do áudio. O áudio do Lázaro. Melhorou? Melhorou? Melhorou. Eu acho que era só a bateria do Isso, talvez era a seu. bateria. Bom, Isso. então eu vou sair aqui, Lázaro, porque tem uma pessoa que ela está empreendendo e eu acho que ela tem muito a contribuir também nesses minutinhos finais aqui na nossa live, tá bom? É uma convidada surpresa, vamos ver quem é. Tá ótimo, vamos lá. Gente, um abração, até a próxima live, vou acompanhar daqui agora. Valeu! Olá, acho que quem que vai entrar aqui conosco, pode mandar o convite aqui que eu já aceito, para que você partilhe um pouco conosco aqui sobre essa realidade aí do empreendedorismo cristão. Então envia o convite aqui para mim que eu já te aceito aqui conosco. Deixa eu contar coisa bacana a gente pôde partilhar hoje. Eita! Ô, Leila, tudo bem? Boa noite, Lázaro. Boa Tudo noite, bom? a paz, querida. Deus te abençoe.
Meu Deus, amém. Primeiramente, né? Prazer enorme estar falando com você, com Elvis, dois homens de Deus aí, dois abençoados da renovação carismática, meu movimento, né? E assim, minha gente, por que vocês não inventaram essas lives antes, pelo amor de Deus? Vocês falando aí, discorrendo todos os assuntos, e eu me vendo, né? Me enxergando em cada palavrinha que vocês estavam falando aí. E agora deixa eu descontrair um pouquinho. Minha gente, sinceramente, isso aí era um aviso de bateria, era um aviso do apocalipse, hein? Pelo amor de Deus. Menino fez um barulho danado aqui, viu? Ah, fez um barulho forte? Nossa Senhora, achei que meu celular ia explodir. Ô Leila, você trabalha em qual área? Eu trabalho no ramo de eventos. Olha Eventos. só, Que bênção de Deus. decoração de festas e eventos. E nessa fase agora de crise, como é que tá? Você teve que se reinventar? Quais foram as decisões, as mudanças que você acabou tendo que fazer no seu negócio para conseguir avançar? Eita, deixa eu me apresentar aqui, que o Elvis colocou aqui, rapidinho, gente. Eu sou Leila Palmeira, sou de Alagoas, certo? Vocês vão perceber aí um pouco no meu sotaque carregado, né? Arrastado. E essa bonitinha que está aí falando, é a minha colaboradora aqui do ateliê. Então, eu trabalho, meu Deus, eu trabalho com decoração de festas e eventos já tem mais ou menos uns 5 anos. E eu acho que todo mundo do ramo de eventos foi pego de surpresa. Todo mundo, né? Todo mundo num contexto geral, mundial, não somente no ramo de festas e eventos. Mas fomos realmente pegos de surpresa. E agora, na minha cidade mesmo, a gente está há 4 meses parado. Então, Uhum. assim, eu atendo algumas cidades aqui da região e a gente está realmente parado, sem festa nenhuma, sem nenhuma entrada. E, como vocês falaram aí na live, os custos continuam, né? Os custos fixos continuam, questão do colaborador, aluguel, tudo que realmente a gente tem que dar continuidade, graças a Deus, está tudo sob controle, né? É claro que nós gostaríamos de estar produzindo, movimentando nossa empresa, nesse momento, que é uma pequena empresa, né? Uma microempresa, e nós gostaríamos muito de estar trabalhando, né? Mas, por enquanto, a gente fica por aqui se capacitando, vendo as lives do Lázaro Prachedes e do Elvis toda quinta, né? Buscando conteúdo, buscando agregar valores na nossa vida, e é isso aí. Ô Leila, houveram demissões? Como é que está essa situação aí para você? Pode repetir para mim, por favor? Te perguntei se houveram demissões, como é que ficou essa questão do teu quadro, como é que foi essa para você? Então, como eu falei, né, a questão de festas, dessas coisas todas, tá tudo realmente parado. Mas, assim, eu tô sempre entrando em contato com a questão do município, né, vendo a questão dos decretos municipais. Eu não vou dizer que está totalmente parado assim o ateliê, né? A gente está funcionando. Uma pequena locação aqui, uma festa menor, mais intimista ali, né? Sempre tem alguma entrada, sempre está tendo alguma coisa. E isso está dando para a gente se manter, digamos assim, vivo. Até porque eu acho muito difícil que dos pequenos empreendedores que eu conheço, alguém tenha lá uma reserva, né, tão relevante que possa ter dito assim, eu estou super preparado para uma crise. Não, não Eu essa. estou mega preparado, né? Todo mundo foi pego surpresa. Mas é isso. A gente está também sempre acompanhando, né? Quem trabalha a nível nacional, com festas. Eu estive recentemente na Paraíba em um curso. Sempre converso com o pessoal de lá. A gente sempre de olho. Nós do ramo de eventos estamos sempre de olho nas medidas, né? Na questão da retomada, os processos de retomada, tudo isso, para que a gente já é um pequeno empreendedor. E se não começar da forma correta, se a gente não tiver de olho nas formas corretas, na questão da legislação, a gente vai ser prejudicado e não vai nem subsistir, né? Já vai morrer antes de começar. É Então, verdade. basicamente isso. Então, temos que aproveitar essa fase para qualificar-nos. Eu acho que na medida que a gente presta um serviço de maior qualidade, a gente vai conseguir se diferenciar no mercado. Leila, deixa eu perguntar para os irmãos. Nós estamos com 38 segundos para finalizar. A gente abre uma outra sala para continuar um pouquinho mais de conversa. O que vocês acham? Pode ser. Posta aí Por para mim, por gente. mim, pode ser também, tá certo? Se o pessoal aí topar, pode ser tranquilamente. Não vai ser algo muito demorado, mas eu acho que vale a pena a gente só continuar um pouquinho a conversa
Então, eu vou encerrar essa primeira live Que aqui. live rápida, meu Deus. Muito rápida. E em seguida, Leila, eu te chamo novamente para que a gente continue um pouco mais essa conversa, essa partilha, porque eu acho que vai valer a pena, tá certo? Então, 6 Aguardo. segundos. Ok. Até daqui a pouco, Leila. Até.